Falar de improviso? Nossa, pode ser um baita desafio, não é verdade? Hoje, a gente vai desvendar as principais técnicas de um workshop de Stanford para ajudar a transformar justamente aqueles momentos de pânico em ótimas oportunidades. Bom, para começar, que tal um exercício rápido? Ele diz muito sobre como a nossa mente funciona sob pressão. A tarefa é simples. Dá uma olhada nessa frase em inglês e contar rapidinho quantos Fs existem nela. Vamos lá. A resposta correta é 6. Pois é, 6. Se a contagem deu um número menor, tá tudo bem, viu? A grande maioria das pessoas acaba ignorando os Fs na palavra off. O nosso cérebro, quando tá pressionado, tende a focar naquilo que parece mais importante e acaba, sem querer, descartando os detalhes. E essa é a primeira grande sacada de hoje. Assim como nesse exercício, na hora de falar de improviso, são os pequenos ajustes, os detalhes, que fazem a maior diferença. Não é sobre fazer algo grandioso, mas sim sobre mudar pequenas percepções. Ok, primeiro vamos encarar o desafio de frente. Sabe aquela sensação, aquele frio na barriga quando, do nada, todos os olhares se viram na nossa direção esperando uma resposta? É disso que estamos falando. E olha, isso não é só uma impressão, não. Os números mostram que cerca de 85% das pessoas sentem esse nervosismo. É impressionante, mas para muita gente, o medo de falar em público chega a ser maior do que o medo da morte. Isso já dá uma ideia do tamanho do desafio. Certo. Então, qual é a solução? A grande virada de chave aqui não é tentar eliminar a ansiedade de vez, mas sim aprender a usar essa energia a nosso favor. A proposta é mudar totalmente a perspectiva. Em vez de pensar na ansiedade como medo, pense nela como energia. É o corpo se preparando para algo que importa. Essa adrenalina, se for bem gerenciada, pode se transformar em foco e até em carisma. E como fazer isso na prática? Bom, existem 3 passos bem diretos. Primeiro, acolher o sentimento. Só reconhecer que ele está ali, sem brigar. Segundo, ressignificar. Não é uma performance, é só uma conversa. E terceiro, estar presente. Focar no momento, no agora, e não no que pode acontecer depois. Com a ansiedade um pouco mais sob controle, a gente pode seguir para um método bem prático. É um tipo de roteiro com 4 passos simples para ajudar a estruturar o pensamento em tempo real. O primeiro passo, esse talvez seja o mais difícil, é simplesmente sair do próprio caminho. A nossa maior barreira, muitas vezes, é aquela pressão interna que a gente mesmo se coloca para ser genial em cada palavra. Essa busca incessante pela resposta perfeita acaba nos paralisando. A mente fica tão cheia de ideias, de autocrítica, que a comunicação de verdade fica bloqueada. No fim das contas, o excesso de planejamento impede a gente de simplesmente agir. E o antídoto para essa paralisia toda vem do teatro de improviso. Olha que interessante. A ideia é se dar permissão para não ser perfeito. É ousar ser mediano. Parece estranho, né? Mas quando a gente se liberta dessa pressão, a excelência muitas vezes aparece naturalmente. O segundo passo é outra mudança de mentalidade. Dessa vez, sobre como a gente encara a situação em si. Então, em vez de ver uma pergunta difícil como uma ameaça, que tal enxergar como uma chance de esclarecer um ponto importante? Em vez de uma apresentação ser um teste, ela pode ser uma chance de se conectar. Essa mudança de uma postura defensiva para uma mais colaborativa transforma completamente a energia do momento. A mentalidade do sim e, o outro pilar da improvisação, é a ferramenta perfeita para isso. Em vez de negar ou corrigir o que foi dito, a ideia é aceitar e adicionar algo. É sobre construir uma ponte e não um muro. O terceiro passo é para combater aquele impulso que a gente tem de responder na hora. Antes de falar qualquer coisa, a tarefa é desacelerar e, de verdade, ouvir. É muito comum a gente ouvir só o comecinho de uma pergunta e já começar a formular a resposta na cabeça, né? Mas escutar de verdade é quase um ato de generosidade. E, claro, é a forma mais segura de garantir que a nossa resposta vai ser relevante de fato. Essa frase inverte totalmente aquele conselho que a gente sempre ouve de não fique aí parado, faça alguma coisa. Aqui, no improviso, a sabedoria é exatamente o oposto. A ação mais poderosa que se pode tomar no início é simplesmente escutar. A resposta certa vem da compreensão, não da pressa. E chegamos ao passo final, que é talvez a ferramenta mais poderosa de todas para ter clareza: usar uma estrutura pré-definida. E tem uma razão bem científica para isso, viu? O nosso cérebro, ele adora padrões.
Uma informação que vem bem organizadinha é processada até 40% mais rápido. Ela exige menos esforço cognitivo para a gente entender e guardar. Então, ter um roteiro simples como um desses na manga tira o peso de ter que descobrir como dizer algo. Isso libera a mente para focar no que realmente importa, o que dizer. E aqui está o grande paradoxo. As regras, a estrutura, elas não limitam, elas libertam. Ao ter um esqueleto para preencher, a nossa mente fica livre da tarefa de organizar tudo do zero e pode se concentrar totalmente no conteúdo, na mensagem. Para fechar, vamos juntar todas essas peças num kit de ferramentas bem prático, que pode ser usado em qualquer situação do dia a dia. Então, o roteiro é esse. Primeiro, gerenciar a ansiedade. Depois, sair do próprio caminho, ou seja, parar de se auto-sabotar. Enxergar toda interação como uma oportunidade, desacelerar e ouvir com atenção antes de falar, e, por fim, usar uma estrutura simples para organizar as ideias. Com esses passos, falar de improviso deixa de ser um taste e se torna uma ferramenta de conexão. E vale sempre lembrar, confiança não é algo que se tem, é algo que se constrói, tijolo por tijolo. A única coisa que separa alguém de ser um comunicador mais confiante é a prática. Então fica a reflexão. Qual vai ser a primeira chance, ainda essa semana, de colocar só uma dessas ideias em ação?